igreja, bom dia aos que nos acompanham pela internet. É uma alegria e uma responsabilidade muito grande estar falando aqui nessa manhã. Então eu gostaria de iniciar fazendo uma oração, pedindo para que Deus possa, através do seu Santo Espírito, estar conduzindo as nossas vidas, o que for falado aqui, que possa alcançar um solo fértil, para que possa frutificar. Mais para perto? Vamos orar então, irmãos. Oremos. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo privilégio que temos de estarmos aqui reunidos como corpo de Cristo, como irmãos, para louvar, para adorar, para engrandecer, Pai, o Teu santo e poderoso nome, Pai. Que nesse momento, Senhor, o Teu Santo Espírito possa me usar e conduzir, Senhor, essa mensagem e abençoar a vida dos meus irmãos que aqui estão, para que seus corações possam receber a Tua palavra, Senhor, e frutificar, Senhor, nas suas vidas, Pai. É o que eu te peço, agradecido no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o tema dessa mensagem é... Obrigado, irmão. O tema dessa mensagem é cartas vivas. Cartas vivas. E o texto que vamos usar como base para a nossa mensagem se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos de 1 ao 6. Agradecer aqui também o pastor, que fez o convite. E agradecer também a minha sogra, a irmã Eleni, que me sugeriu esse texto. A gente conversando, e eu estava com uma certa dificuldade, já tinha olhado alguns outros textos e não estava se encontrando, aí ela me sugeriu esse texto, eu li, orei, e realmente eu gostei, e conduzi a mensagem em cima desse texto. Deus é bom, viu? Usa sogro e usa sogra também, tá vendo? Deus usa as sogras. Vamos lá, irmãos? Diz assim: será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês, ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Versículo bem conhecido, né? A letra mata e o Espírito vivifica. Irmãos, sabemos que a grande parte dos judeus, principalmente a liderança dos judeus, a liderança judaica, recusou a mensagem de Jesus.
Eles não reconheceram Jesus como o Messias, não reconheceram Jesus como o enviado de Deus, não reconheceram Jesus como ungido de Deus. E a mesma coisa aconteceu com o apóstolo Paulo, que era um pregador dessa mesma verdade que Jesus pregava. Os judeus perseguiam Paulo, e mesmo os judeus que reconheciam que Jesus era o Messias, era o enviado, o ungido de Deus, o tão esperado Messias de Deus, também perseguiam Paulo. E muitos diziam que Paulo não era um apóstolo legítimo, um verdadeiro apóstolo. E que Paulo não tinha cartas de recomendação da igreja dos apóstolos de Jerusalém. Essa era uma acusação contra Paulo, né? Esse Paulo é um falso ministro do Evangelho, ele não tem cartas de recomendação dos apóstolos, da igreja, da liderança cristã de Jerusalém. E no texto que lemos, o apóstolo Paulo, então, ele se defende desse ataque. É uma defesa de Paulo. E no versículo 1, fala assim, que lemos: será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês, ou da parte de vocês? Ele está fazendo uma defesa disso, dessa acusação, né? Versículo 2: vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês são a nossa carta. E no versículo 3 fala: vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério. Ele fala nosso porque essa segunda carta foi escrita junto com Timóteo. Resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Em outras palavras, o que Paulo está falando aqui é o que a gente conhece como contra fatos não há argumentos. Contra fatos não há argumentos. Será que eu preciso mostrar carta de recomendação para provar que eu sou um verdadeiro apóstolo e que a minha mensagem é verdadeira? Paulo dizendo: vocês são prova disso. A transformação da vida de vocês mostra que o meu ministério é verdadeiro. E mais do que isso, mostra que Cristo é verdadeiro, porque vocês são cartas de Cristo. Porque, na verdade, irmãos, a preocupação real de Paulo não era em defender somente a ele. A preocupação real de Paulo era defender Jesus e a sua mensagem. A preocupação dele era em defender aquele que apareceu para ele no caminho de Damasco, aquele que o fez cair por terra quando ele, Paulo, buscava prender os cristãos. A preocupação de Paulo era defender Jesus, aquele que transformou a sua vida por completo. Antes, Paulo buscava matar os cristãos. E depois, Paulo, da sua conversão, está disposto a morrer por Cristo, como ele mesmo escreveu em Filipenses 1,
21, que diz que o viver para Cristo, que o viver é Cristo e que o morrer é lucro. Filipenses 1, 21. Que o viver é Cristo e que o morrer é lucro. Então, Paulo entendia que a sua vida, então, era viver para Cristo e que ele não estava muito preocupado em morrer, porque a morte para ele era lucro, porque ele estaria encontrando, né, o Senhor que transformou a sua vida. Então, a preocupação de Paulo era defender Jesus e a sua mensagem. E eu quero trazer uma reflexão, então, em cima desse texto, da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Eu quero usar esse argumento que Paulo usou para defender o seu ministério, para dizer que o cristão deve ser uma carta viva de Cristo. O cristão deve ser uma carta viva de Cristo. E a pergunta que eu faço para mim, e a pergunta que eu faço para você, nessa manhã, você tem sido uma carta viva de Cristo? Eu e você temos sido uma carta viva do Senhor Jesus Cristo? E alguém pode perguntar, como que eu faço? Como que eu faço para ser uma carta viva de Cristo? E eu quero trazer, então, duas características básicas para quem quer ser uma carta viva de Cristo. Apenas duas características. A primeira característica para aqueles que querem ser uma carta viva de Cristo é: o Espírito Santo precisa ser o seu remetente. O Espírito Santo de Deus precisa ser o meu e o seu remetente. Toda carta, meus irmãos, precisa de um remetente. E para que eu e você possamos ser, então, uma carta de Cristo, precisamos de um encontro verdadeiro e real, um encontro transformador com Jesus Cristo. Porque é através dele, Jesus Cristo, que recebemos o Espírito Santo de Deus. E aí podemos então deixar que esse Espírito, o Espírito Santo de Deus, possa escrever no meu e escrever no seu coração. E isso parece meio óbvio, né? Isso parece meio, assim, uma coisa batida, né? Repetida. Afinal de contas, quem não sabe disso, né? Recebemos Jesus, o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós, né? Isso nós aprendemos desde criança, né? Aprendemos nas classinhas infantis, aprendemos desde criança isso, nos cultinhos, com os professores, com as tias. Mas acontece, meus irmãos, que o óbvio, muitas vezes ele é somente conhecimento. O óbvio, muitas vezes é somente conhecimento e não praticado. Muitas vezes, na hora que os problemas aparecem, na hora que as situações adversas aparecem, ou até mesmo na hora de levar alguma vantagem indevida em determinada situação, aí esse óbvio, ele já não é tão mais óbvio assim, né?
esse óbvio deixa de ser tão óbvio, aí o Espírito Santo é meio que deixado de lado, o nosso eu, né, assume a direção, o controle da situação, e nós queremos resolver as situações do nosso jeito, da nossa forma, da forma que a gente acha que deve ser resolvido, né? Irmãos, tenham certeza de uma coisa: os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho, nossa juventude aí, os nossos colegas da escola, da faculdade, as pessoas que estão em nossa volta, muitas delas, meus irmãos, não têm contato e não leem a Bíblia, as Sagradas Escrituras, mas podem ter certeza. Uma coisa é certa: a minha vida e a sua vida, essas pessoas sempre estarão lendo. Muitas vezes não têm contato com a Bíblia, não leem a Bíblia, mas fique certo, meu irmão, que as nossas vidas estão sendo lidas por essas pessoas. Independente do que façamos, meus irmãos, de bom ou ruim, as pessoas à nossa volta estarão nos lendo as nossas vidas. E guardem isso, meus irmãos, guardem isso que eu vou falar. Todos os dias nós ganhamos uma folha em branco. Todos os dias temos em nossa vida uma folha em branco. E durante o dia, durante a nossa caminhada, nós vamos escrevendo nessa folha, com as nossas palavras, aquilo que dissermos, com os nossas atitudes, os nossos comportamentos, aquilo que pensamos, tudo isso vai escrevendo nessa folha em branco que recebemos a cada dia. E o que estão lendo? O que estão lendo em nós? O que estão lendo nessa folha? O que estão lendo em nossas vidas? Eu e você, que nos colocamos como servos de Cristo, qual é a leitura que estão fazendo de nós? Estamos aproximando ou estamos afastando as pessoas de Cristo? Eu e você estamos aproximando ou afastando as pessoas de Cristo? Se de fato, meus irmãos, tivemos um encontro com Cristo, um encontro real, transformador com o Senhor Jesus, nossas vidas precisam ser transformadas, precisamos deixar o Espírito Santo de Deus guiar a nossa mente, guiar o nosso coração, para que a nossa vida, para que o nosso dia a dia, o nosso comportamento, a nossa forma de falar com as pessoas, mostrando gentileza, mostrando respeito, amor ao próximo, para que as pessoas percebam, meus irmãos, a diferença que Cristo faz na minha vida, que Cristo faz em sua vida, a diferença que Cristo faz em nossas vidas, e assim essas pessoas se aproximem e queiram também ter um encontro com Jesus. O versículo 3 diz que a mensagem do Evangelho não é escrita com tinta em tábuas de pedra, mas é escrita pelo Espírito de Deus no coração do homem. Quando recebemos o novo nascimento por meio de Cristo,
somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Ninguém pode, meus irmãos, desfazer a obra que Deus faz em nós. Ninguém pode desfazer a obra que Cristo faz em nós. Ninguém pode apagar a escrita do Espírito Santo de Deus nos corações que foram transformados pelo Evangelho. A tinta estraga, a tinta perece, a tinta logo desbota, solta. Mas o Espírito Santo de Deus não. O Espírito Santo, ele é permanente. E se você e eu temos o Espírito de Deus, mas estamos negligenciando, estamos deixando esse Espírito de lado, não estamos deixando esse Espírito guiar, conduzir as nossas vidas. Essa é uma oportunidade, meus irmãos, que temos de conversar com Deus e pedir forças ao Senhor para que Ele possa mudar essa situação em nós. Se eu e você, se nós queremos ser uma carta viva de Cristo, precisamos deixar o Espírito Santo guiar as nossas vidas. Precisamos deixar o Espírito Santo de Deus ser o nosso remetente. Essa é a primeira característica daqueles que querem ser uma carta de Cristo. Mas temos a segunda característica daquele que quer ser uma carta de Cristo. E a segunda característica é: você e eu precisamos transmitir o Evangelho de Cristo. Precisamos transmitir o Evangelho de Cristo. Toda carta, meus irmãos, ela tem uma mensagem. Toda carta, ela tem um conteúdo para ser transmitido. E para sermos uma carta de Cristo, precisamos transmitir a mensagem do Evangelho de Cristo, que é o autor dessa carta. O versículo 6 diz assim: Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata e o Espírito vivifica. Precisamos entender isso, meus irmãos. Deus nos chamou para sermos ministros de uma nova aliança. Se eu e você temos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, se formos alcançados pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus, como diz lá Efésios 2:8, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Nós estamos, então, inseridos em uma nova aliança em Cristo, e somos chamados e capacitados por Deus para sermos um pregador da mensagem de salvação que um dia nos alcançou. Somos chamados e capacitados para transmitir essa mensagem que um dia nos alcançou. João 7, 37 e 38 diz assim: no último dia e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim,
Como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Do seu interior fluirão rios de água viva. Em Jesus, meus irmãos, saciamos a nossa sede espiritual. E temos um rio fluindo de nós para saciarmos a sede espiritual de outras pessoas, a sede espiritual daqueles que estão à nossa volta. A obra que me alcançou, a obra que te alcançou, ela não pode parar em mim, essa obra não pode parar em você. Temos que avançar ganhando vidas para Cristo. Existe um rio fluindo de nós. 1 Coríntios 9,16 diz assim: contudo, quando eu prego o Evangelho, Paulo dizendo, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de mim se não pregar o Evangelho. O Evangelho, a pregação do Evangelho na minha e na sua vida, ela tem que ser... Você já viu quando os que são pais, né? Quando seu filho chega para você, todo alegre, né? Sorridente, fala assim, pai, arrumei a cama, arrumei a roupa de cama, deixei bonitinho. Ou pai, fui lá na cozinha, acabei de comer, lavei o prato, deixei o prato limpinho. Aí você elogia, né? Claro. Isso aí, meu filho, parabéns, continue assim, né? Continue fazendo isso. Mas lá por dentro, o que a gente está falando? Não fez mais do que a sua obrigação. E é isso que Paulo está falando para a gente. Essa é a obrigação que o apóstolo Paulo colocava sobre ele, e essa é a obrigação que temos, pregar o Evangelho de Cristo. E não precisamos ser estudantes de teologia, não precisamos conhecer as línguas originais, muito bom estudar, muito bom, quem sabe, grego, temos aqui professores de grego, não sei se temos de hebraico, aramaico, mas é muito bom estudar, se aprofundar, conhecer a Bíblia com profundidade, mas para pregar o Evangelho, não precisamos dessas coisas, né? desse aprofundamento. Com certeza existem muitos irmãos aqui na igreja que estão pregando o Evangelho no seu dia a dia, estão pregando o Evangelho de Cristo com simplicidade. E muitas vezes, como eu mesmo falei no primeiro ponto dessa mensagem, pregando o Evangelho, muitas vezes sem palavras, mas com o nosso comportamento, com as nossas atitudes. Claro que isso não é suficiente para que as pessoas possam ser salvas, né? Ela precisa ter um contato com o Evangelho de Cristo. Eu e você, nós não somos a salvação para essas pessoas. O Evangelho é a salvação para que todo aquele que nele crê, como está na Bíblia. Mas a minha e a sua vida podem ser e devem ser o canal para que essas pessoas possam conhecer
a verdade e que conhecendo a verdade que é Cristo, como a própria palavra diz, né, em João 8,32, conhecendo a verdade, e a verdade os libertará. Então, através do Evangelho, através dos ensinamentos de Cristo, essas pessoas são transformadas e são libertas. E nós temos a missão de levar essas pessoas ao conhecimento desse Evangelho que transforma. Salmos 116, 12 diz: como posso retribuir? Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Como podemos retribuir ao Senhor toda bondade conosco? E eu deixo uma dica, né, para os irmãos, para mim também, né? Podemos retribuir essa bondade de Deus para conosco, compartilhando do seu amor para com as outras pessoas. Deus te colocou num lugar único. Tem um espaço nesse mundo que só você ocupa. Tem um espaço nesse mundo que só você ocupa. Não é isso, meus físicos? Né? Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Não é isso? Ao mesmo tempo, olha lá. É por isso que é bom ter amigo físico, né? Ao mesmo tempo. Então, Deus tem um lugar nesse mundo que é seu. Deus tem um lugar nesse mundo que é meu. Tem um espaço nesse mundo que só eu ocupo, que só você ocupa, e nós precisamos ser ministros de Deus nesse lugar, nesse espaço que Deus nos colocou. Na sua casa, todos já receberam o Evangelho? Todos na sua casa já tiveram um encontro real, transformador com Cristo? Seus parentes, seus amigos do futebol, que campo tremendo para ganharmos vidas para Jesus. Amigos da escola, amigos da faculdade, pessoas que todos os dias trabalham conosco, ou que encontram conosco no nosso dia a dia. Nós falamos do amor de Jesus para essas pessoas. Nós somos a carta de Cristo. E não adianta uma carta ter um remetente, não adianta uma carta ter uma mensagem, né? Adianta uma carta ter um remetente, ter uma mensagem, um conteúdo, e essa mensagem ela não ter um destinatário? Adianta essa carta não ter um propósito, um destinatário, um destino final? Uma carta sem destinatário é uma carta sem propósito. Uma carta sem destinatário é uma carta sem objetivo. E nós precisamos ter um propósito em nossas vidas, nós precisamos ter um alvo a alcançar para Cristo. E por isso eu quero te convidar, nesse segundo ponto da mensagem, a ter uma vida com propósito. O propósito de viver e anunciar o Evangelho da nova aliança de Cristo. Eu sei que existem muitas justificativas para não pregarmos o Evangelho. Nós colocamos muitas objeções, muitas justificativas, muitas desculpas para não fazermos isso,
para não fazermos isso. E a principal delas é: eu sou tímido, né? A timidez. Eu sou assim, eu sou assado. Mas lembra, meus irmãos, de como o versículo 6 inicia. O versículo 6 ele inicia assim: Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Ele nos capacitou. Atos 4, 29 diz: Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosa. Meus irmãos, o mesmo Cristo que te chamou é o mesmo Cristo que vai me capacitar e vai te capacitar para ser um pregador do seu evangelho. Muitos estão se perdendo, pessoas que cruzam o nosso caminho, pessoas que conhecemos, pessoas que talvez estão até mesmo dentro das nossas casas, pessoas que estão procurando respostas para a sua existência, respostas para as suas dores, e como temos vivido dores nesses dias difíceis, quantos são os problemas e sofrimentos nesses últimos dias. E nós temos essa resposta. Nós temos a mensagem de paz e de esperança que essas pessoas buscam. Jesus é a mensagem. Jesus é a resposta. Que haja coerência na minha vida, que haja coerência na sua vida, que haja coerência em nós e que possamos deixar que o Espírito Santo de Deus conduza as nossas vidas, que sejamos cartas vivas de Cristo, para que através de nós a mensagem do Evangelho possa alcançar aqueles que estão à nossa volta. Esse é o desejo do meu coração para todos nós nessa manhã. Que o Senhor então possa nos abençoar, meus irmãos, e que o Espírito Santo de Deus possa completar a sua obra em cada um de nós. Amém.